Olá pessoal, hoje irei falar um pouco sobre as parábolas de Jesus o Cristo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por gentileza, se inscreva, compartilhe o like, dê o seu joinha. Eu quero permanecer sendo o canal de bênção em sua vida. Pois bem, o que é uma parábola? Parábola é uma narrativa que transmite uma mensagem indireta por meio de uma analogia. A palavra parábola é um substantivo feminino que vem do grego parábole, que de forma resumida significa comparação. O objetivo de um orador ao proferir uma parábola é se comunicar de forma que em poucas palavras seja externada uma grande mensagem. Eu particularmente comparo a parábola como o botão de um guarda-chuva. Com apenas um clique, o guarda-chuva se abre, formando assim uma cobertura protetiva para aquela pessoa que está segurando o guarda-chuva. Uma parábola, ela é capaz de estender uma pequena mensagem, trazendo riquíssimas lições, dando assim uma cobertura de grandes conhecimentos. E à luz da Bíblia, o nosso Senhor Jesus ensinava por parábolas. Agora a pergunta é, por que Jesus ensinava por parábolas? Em primeiro lugar, naquela ocasião, tanto os judeus quanto os gregos já utilizavam esse método de falar por parábolas. E Jesus utilizou esse método para entregar sua mensagem e também responder às grandes questões da sociedade, de forma que, simplificadamente, ele ministrava verdades profundas acerca do reino de Deus. Em segundo lugar, por meio das parábolas, a mensagem de Jesus era mais fácil de ser compreendida por aqueles humildes pecadores que estavam dispostos a seguir Jesus. E era mais difícil de ser compreendida por aqueles que não reconheciam o ministério de Jesus. Eu posso até fazer uma comparação. Se eu admiro o ministério de uma pessoa, reconheço o ministério de uma pessoa e acho útil e interessante para mim, com certeza, com carinho, eu vou renunciar muitas coisas para ouvir essa pessoa. E isso vai fazer com que eu compreenda aquilo que essa pessoa está transmitindo. Porém, se eu não reconheço o ministério da pessoa, eu não vou ter interesse de ouvi-la. E eu posso até ouvi-la, mas o meu jeito vai fazer com que eu fique impossibilitada de compreender a mensagem que essa pessoa está transmitindo. E o nosso Senhor Jesus, ele pregou para duas classes de cegos espirituais. Uma era a classe de cegos que estavam dispostos a receber o milagre e enxergar a luz do Evangelho. E outra era a classe de cegos que não estavam dispostos a receber o milagre, que estavam conformados com a cegueira, a ponto que eles não tinham nenhum interesse de enxergar a luz do Evangelho de Cristo. E assim, ao proferir parábolas, o Senhor Jesus estava despertando aquelas pessoas que tinham interesse e disposição em conhecer os mistérios do reino de Deus. Leia comigo em Marcos capítulo 4 e verso 34, está escrito assim: E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Neste versículo que acabamos de ler, o evangelista Marcos, ele declara que Jesus publicava os seus ensinos por parábolas, porém aos seus discípulos ele explicava em particular o significado das parábolas. Esses discípulos referidos aqui por Marcos não se resume apenas à galeria dos 12, mas todos aqueles que estavam dispostos a aprender com Jesus. Muitos ouviam as parábolas de Jesus e voltavam para suas casas sem entender nada. Só conseguiam entender as parábolas de Jesus aqueles que estavam interessados pelo reino de Deus. Por isso mesmo que Jesus, ele explicava para os seus discípulos em particular, porque os discípulos perguntavam, os discípulos escaneavam o assunto,
Os discípulos queriam descobrir o significado. E isso revelava o interesse deles pelo reino de Deus. E que nós possamos, como discípulos do Senhor Jesus, colocar na nossa lista de interesses, em primeiro lugar, o interesse em conhecer mais os detalhes do reino de Deus. E assim estaremos cada vez mais perto de Deus. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Pense nisso, que Deus te abençoe, e no próximo vídeo eu irei falar sobre Jesus, o servo modelo.